Domingo, 10 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. E hoje eu vou falar sobre a derrota de João Fonseca, vou comentar os resultados do dia em Roma e os problemas físicos, mais problemas físicos que pipocaram aqui e ali, Sabalenka, Fils, dois nomes importantes falando em Roland Garros, e vou terminar respondendo as perguntas dos apoiadores que sempre escrevem no nosso grupo de bate-papo no Telegram. E acho que todas as perguntas de hoje são sobre João Fonseca. Então hoje tem muita coisa sobre o brasileiro e acho justo que tenha, porque tem bastante coisa diferente para abordar nesse jogo que foi muito louco, altos e baixos dos dois tenistas, e acabou com a derrota do brasileiro no tie-break do terceiro set. Quem ganhou dele, né? Hamad Medjedovic, sérvio, 22 anos, 88 do mundo, parciais de 3-6, 6-3, 7-6 com 7-1 no tie-break do terceiro set. O que faltou para o João? Bastante coisa. Vou começar, vou enumerar aqui. Primeiro, faltou agressividade. Segundo, faltou pressionar segundo saque. Tem a ver com agressividade também, mas faz parte. 3, sair lá do fundão da quadra nos games de devolução. Óbvio que tudo é um conjunto, né? Para você ser mais agressivo, você tem que sair lá de trás. Se você consegue ser agressivo lá de trás, você consegue sair lá de trás também, mas uma coisa, né, foi levando a outra. E a última coisa, no item 4 da minha lista aqui, converter breakpoint no começo do segundo set. O João teve muita chance ali, tinha um set de vantagem, enfim, né, se tivesse conseguido quebrar o Medjedovic ali no comecinho do segundo set, ou na metade, né, ele teve breakpoint em 3 games diferentes, no primeiro, no terceiro, no quinto game, não conseguiu quebrar nenhuma vez, foram 5 breakpoints. De repente a gente estava falando de uma maneira diferente do jogo aqui, ou falando até mais cedo, porque esse jogo teria acabado rápido. Mas tudo isso também tem a ver com a devolução do João, com a postura conservadora que ele adotou a maior parte do jogo. Vou falar sobre isso, né? O que estava dando certo para o João na partida? Para não ser justo e dizer que tudo foi uma merda, porque não foi. Ele estava sendo mais consistente em quadra, e foi assim que ele ganhou o primeiro set, foi assim que ele teve todos esses breakpoints até a primeira metade do segundo set. E 2, ele estava conseguindo mexer o Medjedovic quando ele tinha a bola mais à disposição, né? Nas poucas vezes que ele saía da defesa, né, saía lá do fundo da quadra, nos games de saque do Medjedovic, ou quando ele tinha o saque e tinha, né, uma primeira bola ali já em posição para ele ser um pouco mais agressivo. O João conseguiu ser razoavelmente agressivo nos games de saque dele, principalmente no primeiro set. No primeiro set ele ganha todos os pontos com o primeiro serviço, perde 4 pontos só com o segundo serviço no set inteiro. Então ele foi muito eficiente aí. E ele estava conseguindo mexer o Medjedovic, que é um cara grandão, tem 1,88 m, é pesado, é lento para os padrões, né, do tênis moderno nesse nível. Tá? Então o João fazendo ele bater a bola na corrida, ele forçava erros. Só que não fez isso com a frequência necessária e principalmente não conseguiu fazer ajuste depois que o João tem o saque quebrado no segundo set. Tá? Por que o João foi assim mais conservador ou passivo, né? E tem uma fronteira muito, muito fina, muito estreita entre essas duas posturas, porque é compreensível que ele tenha jogado assim na segunda metade do segundo set e no terceiro set, porque vinha dando certo. Ele ganhou, como eu falei, ele ganhou o primeiro set assim, estava melhor no jogo assim na metade do segundo set. O problema foi não converter os breakpoints e deixar a coisa desandar totalmente depois que ele foi quebrado a primeira vez, né? Não era um jogo para o Medjedovic abrir 4-1 e saque no terceiro set. E o João ainda deu sorte que o Medjedovic deu um game de graça ali, foi o sexto game do terceiro set, 4-1, ele dá 3 pontos de graça, uma dupla falta. Deu mais sorte ainda quando o Medjedovic errou uma direita com quadra aberta no match point, sacando em 5-4. Deu mais sorte de novo no ponto seguinte, quando ele chega numa curtinha, devolve uma bola que toca na fita e mata o sérvio. Então o João teve pitadas de sorte aqui e ali. Foi só sorte que recolocou ele na partida? Não, óbvio que não, mas teve sorte. E ele chega a abrir 6-5, ele consegue botar uma pressão no Medjedovic e com a torcida ali fazendo barulho até demais, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o sérvio saca e joga muito bem, tanto nesse game do 5-6 quanto no tie-break. Então ele tem muito mérito aí, ele foi
para as bolas e ele, em outras palavras, decidiu como é que a partida terminaria. Ele falou, olha, esse jogo vai terminar nos meus termos aqui, eu vou atacar, ou eu acerto ou eu erro, mas eu defino o que vai acontecer. E ele acertou mais do que errou, o João errou mais do que acertou, deu 2 erros não forçados de esquerda no começo do tie-break, e aí já ficou 4-1, 5-1 abaixo, não dá para virar. Mas, enfim, né? E aqui, acho que a gente entra num terreno perigoso, que é o que eu chamo de analisar de trás para frente, que muita gente faz, e faz porque é tentador, porque é uma armadilha fácil de você cair. Você olha o resultado final e dá o seu veredito a partir dali. Então o Medjedovic ganhou, vamos falar só do que deu errado, do que o João fez de ruim. Mas se aquele tie-break tem 2 erros a menos do João e 2 winners a menos do Medjedovic, a gente ia estar falando aqui em virada épica, em duelo histórico. Eu não, né? Porque eu não falo épico e histórico à toa. Eu tenho implicância com essas 2 palavras. Mas ia ser o tom das análises de modo geral, né? A virada, a reação, que o João soube sofrer, que ele teve raça. E ele teve raça. E teria sido uma virada memorável mesmo, né? 4-1 abaixo no terceiro set, 2 quebras. O problema seria fazer essa análise falando isso e deixar de apontar o que o João fez de errado, ou o que ele poderia ter feito melhor. E vale o mesmo para o caminho oposto. Agora que ele perdeu, seria fácil eu chegar aqui e condenar, falar que ele foi excessivamente passivo, que deixou o jogo ficar na raquete do Medjedovic, que pagou caro por isso e que o João fez tudo errado. Mas o que ele fez no fim do jogo foi o mesmo que ele fez durante o primeiro set e a metade do segundo. E estava dando certo. Se ele consegue um daqueles breaks ali, né, no começo do segundo set, como eu falei agora há pouco, de repente ele tinha vencido em 2 sets, rapidinho, a gente não ia falar mais nada. O que eu estou tentando fazer aqui é separar as coisas, né? Por definição, eu não acho ruim que o João tenha entrado em quadra do jeito que ele entrou. Porque o primeiro set foi ótimo. Ele ganhou todos os pontos com o primeiro saque, só 4 erros não forçados em 9 games, o que é ótimo. Perdeu só 4 pontos com o segundo saque, já falei isso, e ganhou o set sem drama. O que eu acho ruim foi o João não ter mudado essa maneira de jogar quando ficou claro que o vento estava mudando de direção, começando a soprar para o lado do adversário. A partir da quebra do segundo set, a partida é outra. E o João nem tenta agredir mais, nem tenta forçar algumas situações. O jogo fica todo na raquete do Medjedovic. E aí eu acho que é a parte mais séria do problema. Eu não sei se o João não entendeu o que estava acontecendo ou se ele apostou que o Medjedovic não jogaria nesse nível até o fim. E não jogou, né? Mas quando chegou no tie-break, foi ele que decidiu como os pontos seriam finalizados. Na melhor das hipóteses, considerando que o João entendeu o que estava acontecendo e calculou os riscos, ele correu um risco grande e pagou o preço. Mas se ele nem entendeu o que estava acontecendo, aí é um problema maior. E é difícil a gente saber isso agora, porque acho que ninguém em Roma fez essa pergunta, não viu o João falar. Como, né, de modo geral, as pessoas não têm feito perguntas muito específicas sobre tênis para o João. Tem uma coisa ali, muito vamos gerar memes, vamos falar do Carbonara e tal, e enfim, a coisa fica meio rasa. Mas tudo bem, o mundo é isso, o mundo quer ver meme e segue o jogo. Tá? Não tem nada de errado, só é raso. Independentemente disso, de como a partida terminou, do resultado, enfim, o que eu não gosto é de ver o João devolvendo o segundo saque lá do fundão da quadra, dessa maneira. E não é o problema necessariamente a posição dele, tá? Tá lá no fundão. O Nadal fazia isso, o Dominic Thiem fazia isso, outros fazem. Eu acho que o problema mesmo é o João começar o ponto lá de trás e não conseguir vir para frente ao longo do rally, coisa que Nadal, Thiem e outros conseguem. E aí deixa o jogo na raquete do adversário, né? Eu já falei, e não é exclusivo meu, mas a devolução do João não está no nível elite do circuito. Não sei se é por isso que ele prefere devolver tão recuado, né, para ter mais tempo, para botar mais bola em jogo, mas o fato é que nem lá de trás ele consegue consistentemente fazer devoluções, aquelas devoluções fundas, cheias de spin, que empurram os adversários para trás, ou que pelo menos anulam a vantagem do sacador, que o Nadal fazia brilhantemente. Não estou querendo comparar o João com o Nadal, óbvio, né, gente? Eu estou dando o Nadal como referência porque é a melhor referência desse tipo de devolução. Ela funciona bem assim, não do jeito que o João está fazendo. É algo que ele tem que trabalhar, tem que melhorar. E não tem drama nisso. É apontar que
né, não tá no nível, acho que não tá no nível que ele gostaria que tivesse. Hoje em dia tá muito confortável para os adversários dele jogarem com o segundo serviço, quando ele está assim, porque não tem pressão. Bota um spinzão, mete a bola no meio da área de saque e começa o ponto e beleza. Né? Vamos ver o que o João faz. E se o João não faz nada, o Medjedovic vai lá e ataca, como fez, né, em muitos momentos do jogo. E acaba o jogo, vamos falar, né, primeiro da comemoração do Medjedovic, né, botando a torcida a mimir, como dizem por aí. Gostei, tá? Eu acho super válido. Primeiro porque ele não xingou ninguém, ele não desrespeitou ninguém, ele entrou na zoeira. Né? E ele ouviu quieto, né? Ele não bateu boca com ninguém na torcida, ele não reclamou né, diretamente para torcedor de nada. E olha que tinha gente gritando em saque dele, teve gente gritando em smash, teve gente atrapalhando, né, no meio do ponto. Ele não bateu boca com torcedor nenhum. Foi lá, reclamou com o árbitro, porque ele achava que o árbitro tinha que, né, ser um pouquinho mais firme, e eu acho também. Né, tanto que o João reclamou depois também, em um certo momento. Acho que o árbitro deixou a coisa rolar um pouquinho mais do que o ideal. E o Medjedovic fez a graça ali. Achei válido, sabe? Achei que não foi desrespeitoso, entrou na zoeira, né? E, cara, quem zoa tem que saber ser zoado. Então, a torcida que tava lá, que encheu o saco do cara, teve que ver isso e paciência. Faz parte. Eu acho legal. O cara teve personalidade e sem precisar desrespeitar ninguém. Fez na base da brincadeira. Gostei. Sobre a torcida, né? Já que tem muita gente comentando, vamos falar sobre isso também. Vi o vídeo do Meligeni falando sobre, né, falta de educação da galera. Realmente é feio demais. Óbvio que é uma minoria. A maior parte do tempo acho que foi uma turma fazendo barulho, comemorando, gritando, para os dois lados. Tinha torcida pro Medjedovic também. E até aí, tá lindo, o ambiente estava fantástico. Mas tinha gente gritando no tosse do Medjedovic, no smash dele, em outros momentos no meio dos pontos. E aí é babaquice pura, né? O que o João tem a ver com isso? Nada. Mas é algo que não ajuda ele exatamente, né? E acho que aí tem dois riscos. Um, que foi o de ontem, ouviu o adversário dizendo depois do jogo que a torcida manteve ele ligado ali, e eu teria vergonha se fosse torcedor ouvindo isso. E o outro problema é que se isso continuar acontecendo, à medida em que o João for jogando mais e fazendo mais partidas importantes, vai ter mais gente vendo isso no mundo todo, e vai haver, cedo ou tarde, em maior ou menor grau, uma onda anti-Fonseca em algum momento, né? De novo, não acho que ele tenha responsabilidade nisso. Nem acho que essa onda anti-Fonseca que pode acontecer seja justa. Mas a gente sabe como é que são redes sociais, né? Tá cheio de gente procurando motivo para odiar um, odiar o outro. E já tem gente que odeia o João só porque existe um hype em torno dele. Então, vai ter gente torcendo contra o João por causa desses torcedores babacas, sim. Podem esperar, né? Se vai ser muito ou pouco, não sei, mas vai ter. Vai ser o suficiente para abalar ou para manchar a imagem do João? Não, acho que não. Né? Quem tem um mínimo de inteligência sabe separar essas coisas. Vai afetar o João no vestiário? Não vai, provavelmente não, né? Acho que tenistas também minimamente inteligentes sabem separar isso também. Mas vai ter torcidinha contra, vai ter hate de internet, talvez aumente torcida contra ele dentro de quadra, nas arquibancadas, e aí passa a ser um fator, né? Acho que vai ter um monte de coisinha assim, e não é legal pro João, né? Culpa de meia dúzia de babacas em Roma, meia dúzia de babacas em outra cidade aqui, em outra cidade ali, e por aí vai. É uma pena mesmo, porque primeiro porque é minoria, e segundo que o João não tem nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver no sentido de ele não estimula, ele não pede esse tipo de comportamento, né? Também não acho que ele tem que ficar lá na quadra pedir, não, vamos calar a boca, vamos atrapalhar. Talvez chegue um certo momento de alguma partida em que ele vai se manifestar. Acho que talvez ele seja jovem demais para essa personalidade. Gostaria de ver isso acontecer uma vez. Porque talvez faça, né, um marmanjo babaca na beira da quadra, se mancar depois de tomar uma bronca de um adolescente de 19 anos que, né, vai se mostrar muito mais maduro do que um cara de 50 ali enchendo o saco na beira da quadra. Gostaria de ver acontecer, né? Mas, repito, não estou condenando o João se ele não fizer isso. São duas coisas separadas. Gostaria de ver.
mas super entendo que ele não faça, que não queira fazer, ou que, né, não ache que deva fazer, enfim. Mas bora falar do resto do dia em Roma, porque teve jogos em Roma além do João, e muita coisa importante, né? Primeiro, vamos falar de Aryna Sabalenka, que foi eliminada pela Sorana Cîrstea, 2-6, 6-3, 7-5, de virada, e preocupante porque a Sabalenka, quando saiu da quadra, disse que fisicamente não estava conseguindo render seu melhor, que tinha um problema na região lombar, parte ligada ao quadril, que isso limitava o movimento de rotação dela. Diz que ia descansar por uns dias e que não tem outro plano no momento. A Cîrstea, que tem 36 anos, já anunciou que é o último ano dela no circuito, e se ela não fizer mais nada, ela vai poder se aposentar com essa lembrança de derrotar a número 1 do mundo em Roma, num jogão. Até perguntaram para ela se ela podia repensar isso, que é aquela pergunta óbvia, clichê de entrevistador no último ano de carreira dos tenistas, quando ganha algum jogo grande tem sempre alguém para perguntar isso. Ela riu, disse que se for campeã em de Roma, ela vai pensar, né, se adia essa aposentadoria ou não. Agora, outra consequência dessa derrota da Sabalenka, eu falei isso já na semana passada, ou semana retrasada, que a Rybakina tem aí outra chance de diminuir essa vantagem para número 1 do mundo, e de maneira considerável, porque se ela for campeã, e a chave dela nem tá tão dura nas próximas rodadas não, mas se ela for campeã, essa diferença que hoje é de 1.555 pontos, ela vai cair para 470, mais de 1.000 de diferença. E aí é o seguinte, a Rybakina defende oitavas em Roland Garros, a Sabalenka é vice-campeã, então se a Rybakina fizer algo relevante, né, grande em Roma nessas semanas, essa briga pelo número 1 vai interessante a Paris, né? Agora, deixa eu aproveitar e falar sobre a chave da Rybakina. Ela pega Yala na terceira rodada, se ganhar pega Zygmunt ou Pliskova nas oitavas, e nas quartas é quem vencer de uma sessão que tem Svitolina, Baptiste, Madison Keys e Bartunkova. Não é a pior das chaves, não, para ela chegar aí pelo menos numa semi e pegar a Iga de repente, né? Tem Iga, Osaka, Pegula nessa outra parte, né, nesse outro quadrante. Bom, não foi só a Sabalenka que teve problemas físicos, o Arthur Fils reclamou de dores no quadril, abandonou quando perdia por 4-0 pro Pellegrino, disse que ia se poupar pensando em Roland Garros. E daqui a pouco a gente está vendo, né, que Roland Garros vai ser tipo o desafio de quem sobrou inteiro fisicamente, porque tá feia a coisa. Outros resultados do dia, vamos lá. Teve muito resultado interessante, né? Rublev ganhou do Kecmanovic, o Lamas Ruiz ganhou do Moutet, 7-6 no terceiro, Thiago Tirante derrubou Cameron Norrie, Martin Landaluce derrubou o Cilic, o Navone passou pelo Ogier Aliassime e seria o adversário do João, né, em 2 tie-breaks, 7-6, 7-6. O Ogier Aliassime morto de cãibra já no fim do segundo set. Fokina passou pelo Garin, Mattia Bellucci ganhou do Echeverri, Nakashima passou pelo Bautista Agut, Koboli derrubou o Atmani. Zebra aqui, Basilashvili saindo das sombras, derrotou Ben Shelton em 3 sets, 6-3 no terceiro. O Tiafoe ganhou do Bussi, fiquei surpreso aqui, o Bussi ganhou o primeiro set no tie-break, levou a virada. Sinner passou 6-3, 6-4 pelo Offner, e o Popyrin tirou o Menchik, 6-4 no terceiro. Na chave feminina, teve Coco Gauff sobrevivendo a Solana Sierra, 6-4 no terceiro, e esse terceiro set estava 3-0, se eu não me engano, 2 quebras de vantagem para Solana Sierra. E a Coco foi virar isso aí. A Noskova ganhou da Olinikova, a Mertens tirou a Pauline, 6-3 no terceiro, foi de virada, né, 4-6, 7-6, 6-3. O Ostapenko tirou a Tin Wenjing, 6-4 no terceiro. A Andreeva, 6-0 no terceiro sobre a Golubic. A Iva Jovic tirou a Taylor Townsend em 2 sets. E a Kalinskaya derrotou a Belinda Bencic. Resultados interessantes aí. No total, na chave feminina, na chave masculina, 4 top 10 eliminados, né? Djokovic, Aliassime, Shelton e Deminauer. Não só hoje, né? Mas somando essa segunda rodada, que é a rodada de estreia dos cabeças de chave. Já 4 top 10, então é relevante. Antes de eu falar dos jogos de domingo, deste domingo, e das perguntas dos apoiadores, vamos só repassar os brasileiros nos Challengers. Todos que estavam na semi perderam, né? Perdão, os dois que estavam na semi em Santos perderam. O Guto
perdeu do Casanova. Ainda assim ele vai subir bastante, está indo para 854 no ranking, melhor ranking da carreira, ganhando mais de 180 posições. Ótima semana, melhor semana da carreira dele num Challenger. E o Puccinelli perdeu a semi dele pro Roncadelli, se eu não me engano. E o Puccinelli, assim, apesar de ser uma semi, ele perde ponto, porque ele vai cair mais 10 posições no ranking, porque ele defendia vice em Santos do ano passado. Tá? Agora, Gustavo Eide, sim, ganhou, vai para a final em Francavilla al Mare, que é um Challenger 75 na Itália. Vai voltar para o top 200, o live ranking dele estava em 185 quando eu olhei, então já é uma boa subida. Legal. Vamos repassar aqui agora os jogos de domingo. Campo Centrale tem Svitolini e Baptiste, Blocks e Zverev, legal, hein? Musetti contra Cerúndolo, também jogão. Cocciaretto e Swiatek e Arnaldi contra Roda, terminando, né? Botaram Roda para fechar a rodada, né? Ele contra o italiano em casa, vai ser barulhento esse jogo. Também tem vários jogos bons espalhados por aí, né? Rude contra Lehetka na BNP Paribas Arena, Pegula contra Massarova, Osaka contra Schneider, Rybakina contra Yala, Tommy Paul contra o Luciano Darderi. Tá animado, né? Na Super Tênis tem o Thiem contra o Bublik e a Laura Ziegman contra a Pliskova. Tem chave de dupla também, deixa eu ver se tem brasileiro estreando, que eu nem olhei essa programação antes de falar. Não vi jogo de brasileiro aqui agendado. Tá, mas a Luísa tá lá treinando. Bom, vamos para as perguntas dos apoiadores, então, e são todas sobre João Fonseca, né? Óbvio, é o assunto do dia. A primeira do Flávio Carneiro. Queria te pedir para comentar um pouco sobre o João no Saibro. Já vi gente falando que ele nasceu no Saibro. Ele fala que nasceu no Saibro, né? Mas pelo menos nesse nível parece que a movimentação lateral ruim dele fica muito evidente, além de saque e forehand fazerem menos estrago. Parece que ele chega mal em todas as bolas, desequilibrado e não consegue mudar de direção rápido. Parece sempre desconfortável. Você tem essa impressão também? Não nesse nível que você tem, Flávio. A movimentação dele não tá no nível de Alcaraz e Sinner, isso é bom que se diga, mas também não acho ruim. Mas sim, o saque faz menos estrago. Ele nem sacou tão mal hoje, não. Ele ficou ali entre 50% e 60%. Mas o problema foi o quanto ele ganhou de ponto com o primeiro saque, né? Porque o primeiro set ele ganha todos os pontos com o primeiro saque. E esse número vai diminuindo ao longo do jogo. No segundo set ele ganha 64% dos pontos, e é muito pouco para primeiro serviço. Né? O primeiro serviço no masculino, esse número tem que estar idealmente acima de 70%. E no terceiro set ele ganha 50% só dos pontos com o primeiro saque. É muito pouco. Né? E aí a gente entra naquela mesma matemática da Bia. Né? Foi o set que ele mais encaixou o primeiro saque. Ele jogou com 63%, mas ganhou só 50%. Se a gente pega o primeiro set ele joga com 52%, mas ganha 100%. Então, isso são números, não dá para eu te dizer aqui a posição dos saques, né, a colocação, o que ele estava fazendo com esses saques, porque a gente não tem essa estatística para eu te explicar especificamente, olha, esse set aqui ele encaixou mais, ou ele arriscou mais ou menos, a gente não tem gráfico para ilustrar isso. Mas ele realmente tem jogado melhor em quadradura do que no Saibro. Mas não acho que seja essa diferença toda também não, né? Se a gente parar para pensar que os 3 jogos que ele perdeu antes, ele perde do Zverev, perde do Shelton, perde do Roder. Os 3 jogaram muito bem contra ele. Podia ter feito coisas, né, de maneira melhor? Podia. Mas eu não vejo esse drama, assim, no ponto de, nossa, no Saibro ele precisa mudar ou fazer algo muito diferente. Não acho que seja o caso. O Pedro Melo escreve o seguinte: as últimas 4 derrotas do João foram no terceiro set e tiveram em comum um início muito ruim no set decisivo. Essa questão em momentos importantes é algo que preocupa no momento? Não sei se eu ligaria o alarme ainda, porque 2 dessas derrotas em terceiro set foram para o Zverev e para o Shelton, como eu falei agora. São tenistas melhores que ele hoje em dia. Então, eu tendo a achar, e pode me chamar de ingênuo aqui, mas eu não tenho estatística agora para me basear nisso, mas eu tendo a achar que o jogo no terceiro set, na maioria dos casos, quando tem tenistas grandes, os maiores vencem. Principalmente se são jogos importantes, assim, Masters 1000 e Slams, né? Ou quinto set em Slam. Eu acho que quem tem mais
de onde tirar, leva vantagem em terceiros sets. E o João tá jogando num nível que é acima do nível dele atualmente. Então, eu não me preocuparia demais do jogo com o Shelton e o jogo com o Zverev. O jogo com o Shelton, aliás, eu acho que o João ali furtou o segundo set, eu achava que o Shelton estava melhor no jogo, mas o João aproveitou uma chance ali, um game ruim do Shelton, quebrou, levou pro terceiro, mas acho que o Shelton foi melhor a partida inteira. Então, não condeno esse terceiro set do João. O terceiro set contra o Zverev, eu acho que o João teve uma queda física ali. Ele não falou, não sei se perguntaram também, é a questão que eu falei antes, mas eu achei que ele teve uma queda física em um momento e o Zverev tirou vantagem disso. Tem um ponto ali do terceiro set que o João dá uma acelerada nos pontos e dá mais pontos de graça e começa a errar. Acho que fisicamente ali ele estava sentindo. Então, mas não acho que tenha sido nervosismo. Contra o Rodas eu achei diferente. Eu já achei que a hora que a coisa apertou, ele sentiu a pressão. Aí sim. E esse jogo contra o Medvedev, eu acho que o nível dele caiu ali também um pouco mental. De repente ter administrado mal o fato de um jogo que parecia estava mais para ele, mas parecia estar no controle, escapa, vai para um terceiro set e de repente ele se viu numa situação que ele não esperava. De repente ele administrou mal aí, mentalmente, tá? Mas acho que o que pesou mais ainda foi a postura de deixar o Medvedev tomar conta do jogo, tá? Então eu ainda não ligaria o alarme. Tá? E essa questão de perder jogo no terceiro set, eu acho que tem dois pontos de vista bem opostos aí. E eu lembro de uma vez que o Federer deu uma entrevista e perguntaram para ele... o Federer, em certo momento, estavam levantando muito a estatística de que ele perdia muitos jogos que ele tinha match point. E levaram essa questão para ele numa coletiva e ele falou, a gente pode argumentar que eu estou perdendo match points, mas a gente pode argumentar também que até quando eu perco eu estou dando trabalho. Então é isso, né? A gente pode argumentar que o João tá perdendo o terceiro set, mas ele não tá perdendo o jogo fácil. Tem os dois lados da moeda. Pergunta do Luiz Bertolo. Nesse jogo ficou claro para mim que o João tá pecando na parte estratégica. Ele não tá preparando o ponto para beneficiar o golpe de direita dele. Você teve a mesma impressão? Não sei se ele tá sendo pouco inteligente durante os pontos. Não sei se ele... Se é o caso de preparar o golpe de direita a partir do momento em que ele está sendo passivo, está sendo menos agressivo em quadra. Porque aí realmente ele não consegue preparar. Você pega um tenista que está sendo agressivo contra o Medvedev, o João estava mais preocupado em defender e alongar os pontos do que virar o ponto, ou de forçar uma situação para se colocar em vantagem. Né? Ele não estava conseguindo sair da defesa para o ataque com frequência. E aí eu acho que realmente não tinha nem como entrar essa questão de preparar o ponto para bater de direita. Porque os pontos, assim, não tinha tanto ponto neutro nesse jogo. Até teve um ponto que ele foi o ponto, se eu não me engano, que ele quebra o Medvedev no 5-4, que é um rally um pouco mais longo, ele joga a bola na direita do Medvedev, o Medvedev cruza, acho que é a primeira ou a segunda bola do rally que o Medvedev vai na direita do João e o João enfia a mão na paralela. E ganha o ponto, ele força um erro do sérvio e consegue a quebra. Mas foi uma exceção mesmo, né? O Medvedev ali ele arriscou menos, foi um pouquinho menos agressivo porque era um breakpoint, então não podia dar um tiro qualquer ali, e o João aproveitou. Mas na maioria dos pontos o Medvedev estava sendo bem mais agressivo que ele, então acho que ele não estava conseguindo sair da defesa para o ataque ou nem deixar os pontos no nulo ali, no neutro, para ir trabalhar para a direita dele. Né? Falando especificamente do jogo de hoje. No jogo do Roder, por exemplo, não sei te dizer. Acho que o jogo do Roder passa muito pelas devoluções do Roder ali. A pressão que o Roder botou no João. E como o João não lidou bem com isso. Mas não sei se ali pesou essa parte de preparar para a direita. Né? Agora, o que dá para falar bem sobre isso é que a esquerda dele, né, hoje deixou ele na mão, foi com esquerdas que ele se complicou ali no game que ele é quebrado no segundo set, e a esquerda que falha 2 vezes quando, né, no começo do tie break, são 2 mini breaks, 2 erros não forçados de esquerda.
Isso precisa melhorar, o circuito todo sabe disso, que tem que jogar ali. Né? O Medjedovic estava conseguindo cruzar bem a esquerda dele contra a esquerda do João, ele estava machucando mais com a esquerda cruzada do que o João estava conseguindo fazer. E aí tem-se um problema, porque se você não consegue sustentar o backhand ali, como é que você vai criar ou trabalhar o ponto para você chegar para atacar com a sua direita? A esquerda é essencial para isso, porque os adversários sabem que a sua direita, né, é a sua direita. E aí vão jogar na sua esquerda e você tem que ter uma esquerda boa bastante para saber sair disso e para trabalhar e para criar situações para atacar de direita. A Michela, essa queda de energia do João que ficou clara no fim do segundo set e começo do terceiro, você acha que pode ser dor ou cansaço ou outro problema? Eu não vi queda de energia, viu, Michela? Juro pra você, não acho. Não acho que foi queda de energia. Até porque, assim, se fosse dor, cansaço, ele não voltava depois do 4-1, sabe? Porque, assim, se fosse dor, no mínimo ele teria pedido um analgésico, um médico, alguma coisa. Não senti que cansaço foi um fator hoje também, ontem, né? Nesse sábado. Não achei, honestamente. Achei que teve uma queda técnica, mental, tática, enfim, mas não achei que teve algo de físico nesse jogo, não. Como também não achei que teve nada de físico no jogo do Shelton ou no jogo do Roda. Só no jogo do Zverev, falando em derrotas, né? Para terminar, Marcelo Monticelli. João precisa melhorar urgente o físico, mas como postaram acima, precisa também mudar a estratégia durante o jogo para se adequar melhor às nuances da partida. Primeiro item ele já consegue ir trabalhando, mas e o segundo item? Ele só vai melhorar à medida que for fazendo mais jogos ou essa questão é mais difícil do tenista absorver? Mais uma pergunta, será que quando esse hype em cima do João arrefecer ele vai jogar mais solto? Um grande abraço. Abraço, Marcelo. Bom, vamos lá. O primeiro item ele já consegue ir trabalhando, o primeiro item é o físico. O segundo seria mudar de estratégia durante o jogo. Então, essa é a questão que eu levantei um pouco mais cedo no podcast hoje. Eu não sei, porque não vi ele falando sobre isso, se ele não entendeu que o jogo estava mudando e que ele precisava de repente ser mais agressivo para tirar o jogo da raquete do Medjedovic, ou se ele entendeu o que estava acontecendo e apostou que o Medjedovic não ia manter o nível. Não sei. Mas é algo que precisa ser trabalhado com a equipe também, né? Hoje que o técnico pode dar instrução, o técnico tem que alertar para essas questões. E repito, né, como não dá para ouvir o que o Guilherme estava falando, não sei se isso foi falado, se não foi falado, que tipo de ajuste poderia ter sido feito, ou que não sei se o Gui pediu alguma coisa que o João não conseguiu executar. Tem um monte de coisa aí que não dá para comentar assim, sem o contexto, sem saber, sem estar lá para conversar com as pessoas. Mas é isso. E você pergunta também se quando esse hype arrefecer ele vai jogar mais solto. Eu acho que, cara, é porque assim, esse hype só vai arrefecer se o João cair no ranking e passar um tempo ali 50 do mundo, entre 50 e 100. Nessa faixa de ranking, 20 e 30, com 19 anos, e se ele continuar subindo, que ele tem margem para subir, eu acredito, acho que esse hype não vai diminuir tão cedo. Então é questão de saber jogar com essa expectativa. Né, ele falou outro dia, eu comentei aqui, ele falou que entendi que tinha um hype, né, exagerado, que acharam que eu ia ser o Federer de um dia para o outro, que não é assim, hoje eu entendo e jogo por mim mesmo. E acho que não foi isso que aconteceu, assim, acho que não foi por hype ou por pressão que ele perdeu esse jogo do Medjedovic, não. Acho que teve mais a ver com postura, com tática, com execução, com leitura de jogo, com escolha do que fazer, mas não por pressão, não achei que ele se sentiu pressionado. Como eu falei um pouquinho mais cedo, de repente, quando o jogo escapa dele, tenha tido ali uma queda mental, no sentido de, o que aconteceu aqui? Né? E aí ele se perde e à medida em que ele comete mais erros, o jogo vai para 4-1 no terceiro set para o Medjedovic. Mas também não sei, né? Não falei com ele. É difícil, mas não acho que tenha sido por pressão nesse caso do jogo de hoje, né? Acho até que ele teve chance ali, ele podia ter, né, Medjedovic coloca ele de volta no jogo, a torcida ajuda, a torcida pressiona o sérvio, o João chama a torcida,
Mas o tie-break é de um Medjedovic agredindo e o João não. Foi isso, no fim das contas, foi isso que decidiu o jogo. Beleza, gente? Quem quiser que eu toque no assunto amanhã, manda áudio, manda pergunta, manda sugestão, que eu volto a falar de João Fonseca. Mas não tendo João, a gente fala do que vai rolar no dia. E tem bastante coisa legal, né? Tem Iga jogando, tem Casper Ruud, meu queridinho, tem Zverev, tem Musetti contra Cerúndolo, tem coisas legais para ver, né? Tem a Rybakina contra Yala, que é um jogo para mim imperdível. E é isso. Um bom domingão, um beijo para todas as mães do grupo, um beijo especial para minha esposa, mãe do meu filho. Nem sei se ela vai ouvir isso, né? Se ela ouvir esse podcast, é muito difícil que ela chegue ao 36º minuto do podcast. Mas um beijo, feliz Dia das Mães para todo mundo, que vocês passem em família, passem em paz com muita alegria. E volto amanhã. Abraço!